Fala rapaziada, saudações vascaínas. Vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. E eu começo o vídeo de hoje com essa imagem aí que tá passando para vocês. Será que realmente isso estava impedido? Porque segundo a CBF, a desculpa ali que eles inventaram para isso é que não foi possível traçar as linhas. E mais uma vez o Vasco foi prejudicado dentro de São Januário. Porém, além dessa desculpa, a CBF se posicionou e explicou o motivo por mais uma vez as linhas não tivessem como ter sido traçadas em São Januário. A última vez a desculpa foi o sol. Qual será que foi a desculpa da vez? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Falar sobre mais um posicionamento da CBF, sobre esse erro absurdo que aconteceu ontem em São Januário. É realmente uma situação muito complicada. Mais uma vez o Vasco sendo prejudicado por conta de erro de arbitragem. E é claro, vamos falar sobre a entrevista coletiva do Lisca, sobre a entrevista coletiva do Alexandre Pássaro, um pronunciamento oficial sobre tudo que aconteceu nessa partida e muitas outras novidades. O futebol já é ruim, mas a arbitragem consegue piorar ainda mais a situação do nosso clube. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, antes, é claro, de falar sobre Vasco da Gama, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, é fundamental, ainda mais por conta desse momento que o Vasco está vivendo, um momento difícil. Então se inscreva, vamos mostrar a força da torcida vascaína, vamos mostrar que não estamos satisfeitos com esse atual momento. Então aperte esse botãozinho vermelho que está aí embaixo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e o seu comentário. Se você, torcedor, achou que esse lance aí que está aparecendo para vocês estava impedido, acredito, que não. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Porém, vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, falar dessa partida, falar desse jogo que realmente chateou e praticamente estragou a sexta-feira de grande parte da torcida vascaína, O Vasco que perdia até os 43 minutos do segundo tempo e o Daniel Amorim mais uma vez fez um gol importante, um gol que acabou levando o Vasco ao empate da partida. E na Série B, como a gente tem ouvido já por muitos treinadores, é melhor empatar do que perder. É melhor ganhar um ponto do que não ganhar nenhum. E pelo menos o Vasco conseguiu levar esse um pontinho aí da equipe sobre a equipe do Brasil de Pelotas. E com esse resultado, o Vasco acabou terminando ali a rodada parcialmente na nona colocação, aliás, com apenas 32 pontos, a 3 pontos de distância do quarto colocado, que é o Botafogo, e a 10 pontos de distância do primeiro colocado, que é o Coritiba. Porém, hoje, Botafogo e Goiás jogam. O Botafogo é o quarto e o Goiás o terceiro. E caso o Botafogo vença a equipe do Remo e o Goiás vença a equipe do Cruzeiro amanhã, o Vasco pode aí ficar a 6 pontos do quarto colocado e a 8 do terceiro. A situação de fato é muito complicada, torcedor. E além de, é claro, o Vasco tá com um futebol muito ruim. Um futebol de fato que envergonha quem ama esse clube. Além de tudo, temos a arbitragem. Além de a gente contar com o Germancano perdendo pênalti, além de a gente contar com aquele erro absurdo do Vanderlei, o segundo erro também, já havia cometido aquele erro contra o Remo, onde ele colocou a mão fora da área, e agora foi esse que de fato garantiu a derrota parcial do Vasco durante a partida. Então, além disso tudo, o Vasco ainda conta com a arbitragem prejudicando o Vasco da Gama. Porque no primeiro tempo, antes mesmo da desculpa da linha estar descalibrada, já havia tido um pênalti e o juiz marcou dentro de campo. Porém, é claro, o VAR foi acionado e ali acabou mudando a decisão do árbitro da partida, onde havia marcado o pênalti. E o Leonardo Matos já premeditou no intervalo o que estava acontecendo. Antes de a gente falar sobre o posicionamento da CBF, antes de falar sobre o que aconteceu durante a partida, desse erro aí da imagem estar novamente descalibrada, dá uma olhada aí nas palavras do Leonardo Matos falando sobre o pênalti que acabou sendo revertido pelo uso do VAR e sobre uma possível premeditação do que iria acontecer no segundo tempo da partida. Dê uma olhada aí nas palavras do próprio lateral direito do Vasco. Foi pênalti, claro. E ele deu com toda a convicção e depois tirou com o VAR. O VAR contra a gente aqui em São Januário é uma coisa impressionante. Quando tem que chamar, não chama. Agora invertendo mais um lance que era de suma importância pra gente.
Vamos ver até quando vai ser assim. Falou sobre isso, né? Vocês viram sobre o pênalti, que houve o pênalti, houve a carga em cima do jogador e embaixo acabou atrapalhando, né? De fato, uma ação efetiva do Leonardo Matos. Para mim isso é pênalti, e a ação de campo do juiz tem que ser, de certa forma, tem uma palavra, o juiz tem a palavra, ele marcou o pênalti e tem que ser aceito, o VAR não tem que chamar de nada, foi o critério do juiz e infelizmente nem isso mais está acontecendo, o juiz não está tendo mais comando da própria partida, porque o VAR está tendo uma influência absurda e sempre negativa contra o Vasco. Porém, não parou por aí. Além desse erro no primeiro tempo, um erro grotesco aconteceu na segunda etapa da partida. Por volta dos 35 minutos do segundo tempo, teve esse lance aí que está aparecendo para vocês, que já apareceu várias vezes também durante o vídeo, do Daniel Amorim. Um gol. O Andrei chutou a falta, a bola bateu na trave e no rebote o Daniel Amorim colocou para dentro do gol. E durante ali, ele comemorou, é claro, e o Bandeira simplesmente levantou ali a bandeirinha, assinalando que havia um impedimento. O juiz olhou no VAR, como sempre, esperou e, é claro, anulou o gol. Porém, o que acontece? Mais uma vez, a CBF, durante a transmissão, quando a Globo pediu as imagens traçadas ali, a CBF alegou que não havia conseguido traçar as imagens mais uma vez em São Januário. E a gente vai falar, é claro, sobre isso. A CBF depois se posicionou, a gente vai falar sobre esse posicionamento, explicou o porquê não conseguiu traçar as imagens. Mas antes, bota a foto aí de novo, a foto vai estar aparecendo para vocês novamente. Mesmo que não tenha conseguido traçar a linha, é inacreditável, porque o Daniel Amorim está aparecendo aí na imagem marcado para vocês. Ele é o segundo do lado direito do campo para o lado esquerdo. E no Daniel Amorim, tem dois jogadores do Brasil de Pelotas dando condição. Não é apenas um, são dois. Tem o primeiro que está ali, acredito que com o Galarza, e o segundo que está ao lado dele com o pé muito atrás, com esse pé dando condição. Então é realmente inacreditável, independente se a linha tivesse ou não sido traçada com o olho humano, já dá para perceber que não houve impedimento e o gol foi legal. E aos 35 minutos do segundo tempo, o Vasco conseguiria empatar e aí teria mais 15 minutos ali para conseguir um empate. Mas mais uma vez a CBF prejudicando o Vasco. Por que eu falo mais uma vez? Porque o torcedor vascaíno relembra muito bem o que aconteceu no ano passado. A quantidade de vezes que o Vasco foi prejudicado por conta de erros de arbitragem. Foi duas vezes aqui cruciais, na minha opinião. Foi, é claro, o Vasco tendo sido prejudicado contra o Internacional, onde mais uma vez o VAR estava descalibrado. E aquela vez contra o Bahia, onde o Gregory acabou ali colocando as travas da chuteira na perna do Benítez e nada aconteceu, o VAR não foi chamado. E diversos outros lances aí no Campeonato Brasileiro mostraram que de fato o Vasco foi o time mais prejudicado. E além dos lances tem sim comprovado, porque a própria página do GE comprovou, tá aparecendo aí para vocês as mudanças de decisão após consulta ao VAR. E o Vasco é o último da lista, com 17 consultas contra o Vasco e apenas 5 a favor. O Vasco é o time que teve menos consulta a favor no Campeonato Brasileiro no ano passado e mais consulta contra. E, gente, pelo amor de Deus, isso não é normal. Queriam rebaixar o Vasco, conseguiram rebaixar o Vasco e não é possível que agora querem fazer com que o Vasco permaneça na segunda divisão. Então é realmente algo muito complicado. Realmente a grande pergunta que fica é: será que não tem nada influenciando negativamente o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro? Até porque a própria transmissão falou sobre isso. A comentarista de arbitragem disse o seguinte: o Daniel Amorim está no mínimo na mesma linha. E além da comentarista, o próprio PVC, que era o comentarista da partida, disse que nos seus 155 anos que existe o futebol, isso sempre foi gol legal, jamais teria sido marcado impedimento. Então, rapaziada, é realmente um absurdo o que está acontecendo dentro do nosso clube. E a CBF, sim, a CBF se explicou. E a grande explicação da CBF foi o seguinte, através do portal UOL, que realmente divulgou a explicação da CBF. A CBF falou que dentro das imagens disponíveis, nenhuma foi capaz de contestar de forma clara a marcação do campo. E seguiu
falando que, sendo assim, seguindo o protocolo do VAR, foi mantido o que foi apontado pela arbitragem. E por que, no caso, dentro das imagens possíveis, nenhuma foi capaz de detectar ali, de contestar de forma clara a marcação do campo? Porque, segundo a própria CBF, na Série B são disponibilizadas menos câmeras para gravar ali as partidas. E com isso, por conta da menor quantidade de câmeras, não foi possível ter uma imagem clara e convicta da marcação do impedimento. Essa é a CBF. E se não tivesse, e se não teve como, realmente, se tivesse se teve, um menor número de câmeras, por que tá tendo VAR na Série B? Se não tem condições de ter um VAR com excelência, não coloca na Série B. Simplesmente, já erraram em colocar no segundo turno e ainda colocam de uma maneira errada, porque não tem condições de ter ali uma excelência no trabalho. Então, um absurdo que está acontecendo nessa CBF, nessa Confederação Brasileira do Futebol, e o Pássaro se posicionou mais uma vez. O Pássaro aparece, realmente, quando essas coisas acontecem. Querendo ou não, fala muito bem, isso é inegável, ele sabe falar, ele sabe criticar, mas na minha opinião quem deveria estar naquela posição é o nosso presidente, não o nosso diretor executivo. Mas o Pássaro falou, o Pássaro condenou a CBF, o Pássaro deixou bem claro que segunda-feira o Vasco estará indo à Confederação buscar ali resultados, buscar explicação, buscar o que aconteceu, as conversas que rolaram ali entre a equipe de arbitragem durante a anulação do gol. O Vasco vai atrás, a gente não sabe se vai querer anular a partida, mas o Vasco estará indo segunda-feira na CBF, e o Pássaro, é claro, fez duras críticas, citando inclusive esse jogo contra o Internacional no ano de 2021, que acabou resultando, na minha opinião, no rebaixamento do Vasco. Então, rapidamente, dá uma olhada aí nas palavras do Alexandre Pássaro, e depois a gente também vai falar sobre o Lisca, que também comentou e está muito chateado com essa arbitragem e o que aconteceu nesse jogo de ontem. Mas dê uma olhada aí nas palavras do próprio Alexandre. A última vez que eu tive aqui foi no jogo, depois do jogo do São Paulo. Eu fiz um pronunciamento de 15 minutos, que repercutiu, muita gente ligou e falou e se mexeram, etc. Mas a gente vê as coisas acontecendo e nada mudando, Então eu venho aqui hoje, não para discutir questão de arbitragem, se a central do apito falou que foi ou não foi pênalti, porque a gente já falou disso, inclusive. A gente não, ou se foi impedimento, a gente não precisa de um especialista de arbitragem que eventualmente hoje esteja na televisão para falar que o lance foi legal, para falar que o pênalti não foi. Isso é tão claro para qualquer um que acompanha futebol, qualquer um, que a gente não precisa ficar falando que o terceiro falou. Então isso é básico e de novo aconteceu aqui. Então eu quero lembrar só algumas coisas e pontuar algumas coisas. A primeira de todas, é que na segunda-feira, representantes do Vasco irão à CBF, para sentar com a comissão de arbitragem, escutar os áudios, e a partir disso entender o que a gente pode fazer depois, porque de novo aconteceu uma coisa aqui, de novo eu tenho que escolher muito bem as palavras, vou ser julgado na quarta-feira no STJD. Existia ali, naquele jogo fatídico, e a gente acabou sendo rebaixado por saldo de gols, naquele jogo existia o problema do sol, e hoje, aparentemente, a não ser que só o pessoal da arbitragem tenha visto, não tinha sol em São Januário, A não ser que a gente tenha invertido o dia ou qualquer coisa do tipo, qual será a desculpa deles agora? E mais do que isso, diz o protocolo que a partir do momento em que o VAR não está pegando em qualquer uma das suas funções, os árbitros e os capitães de cada equipe precisam ser avisados de que o VAR não está pegando. Vocês viram aí, de fato, o Alexandre Pássaro falou super bem, e o Lisca também falou em entrevista coletiva após a partida, outro que ficou muito chateado com essa atual situação. Ele falou sobre mais um erro de arbitragem, disse que não aguenta mais isso porque já foi contra o São Paulo, diversas vezes isso já vem acontecendo com o Vasco, e em pouco tempo o Lisca está à frente do comando técnico do Gigante da Colina. E é claro, além desse erro de arbitragem, ele falou sobre o próprio time dentro de campo e sobre o que ele espera para esse restante de Série B. Então dê uma olhada aí em alguns trechos da entrevista coletiva do Lisca, bem rápido, falando sobre mais um erro de arbitragem e falando também sobre essa atuação do Vasco, que na minha opinião foi ruim, e o que ele espera ainda para esse restante da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então é claro, fala daí, Lisca, o que você achou sobre tudo o que aconteceu ontem em São Januário. Bonito, que é a característica dele, o outro gol, desculpa, Aí você falou, a arbitragem vai ficar para depois, fica em segundo plano. Não, gente, desculpa, mas o gol anulado é lamentável o que aconteceu hoje aqui em São Januário, dentro de São Januário, com VAR e tudo, com bandeira, juiz, VAR em cima, comunicação. Não tem como dar aquele impedimento ali, acabei de ver o lance ali dentro.
Não tem como dar aquele impedimento. O Daniel vem de trás depois do chute do Andrei. Está bem claro, tem 2 zagueiros dando condição. O zagueiro mais aqui pelo lado direito, né? Então, além de a gente errar individualmente, estão errando demais contra nós, né? A arbitragem errou no jogo do São Paulo, errou hoje de novo, errou no ano passado no jogo capital do Vasco aqui contra o Internacional. Também não teve as linhas traçadas, né? E agora? Então, mas aí vocês vão dizer, a arbitragem vai ficar polêmica. Mas hoje o jogo foi decidido pelo erro da arbitragem, né? Foi decidido pelo erro, um impedimento ridículo que foi marcado. Eu acho que o Bandeira foi no protocolo, esperando as linhas, mas aí eu acho que tem que rever esse protocolo, porque o Bandeira levanta, vamos olhar o lance. Não, mas não tem como olhar. E aí prevalece a situação de campo, totalmente equivocada, eu não sei o nome do Bandeira lá, mas pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, de novo, eu já cansei disso, eu fui prejudicado o tempo inteiro. A cabeça no lugar e temos que trabalhar já as soluções para segunda-feira. É muita conversa, né? Não vamos poder treinar muito e ser bem assertivo e errar, não, erro zero, né? Nos próximos jogos, porque nós estamos num estado de emergência e os erros nos atrapalham demais na busca dos Realmente, rapaziada, não foi a pior partida do Vasco. O Vasco jogou muitos outros jogos muito piores, né? Tivemos muitos outros jogos piores que esse de ontem, mas ainda falta muito. Dessa maneira o Vasco não sobe e infelizmente eu não acredito mais que o Vasco vai conseguir chegar na primeira divisão, mas é claro, a gente acredita até o final. Mas o que realmente mais chateou foi mais uma vez o Vasco ter sido prejudicado por arbitragem. Não aguentamos mais isso, o torcedor vascaíno totalmente desrespeitado, um respeito que não acontece dentro do clube e agora já está começando a se manifestar fora dele. Esse é o Vasco atualmente. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você achou desse absurdo que aconteceu ontem em São Januário. Mais uma vez, em São Januário, na casa do Vasco, o Vasco não sendo respeitado. Muito pelo contrário, desrespeitado e de uma forma completamente inacreditável. Grande abraço a todos, vamos que vamos. À tarde a gente retorna com vídeo, trazendo também as últimas novidades do Vasco da Gama. Um grande abraço a todos, vamos que vamos. Fiquem com Deus, um ótimo sábado e saudações vascaínas.